Boa noite. Agora sim. Muito bem, vamos então abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Vamos lá. Evangelho de Lucas, nós vamos para o capítulo 21. Quem ouve o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é aquele que, além de saber de Jesus, ele crê em Cristo. Para os termos bíblicos, qualquer pessoa que saiba sobre Jesus nunca ouviu dele. Pode ter escutado, mas nunca ouviu do Senhor Jesus. Todo mundo que ouve, crê nele. E o Evangelho diz que um dia ele nasceu. Isso foi de forma milagrosa. Ele se torna Deus. Um dia ele vem ao mundo. Sendo Deus, ele se torna homem, porque ele esvazia-se de sua glória como a segunda pessoa da Trindade e vem para esse mundo. Para quê? Para morrer por nós. Mas ele nasce e ele vive a vida aqui na terra sem pecado. Este homem que foi para a cruz, ele ressuscitou. E a Bíblia nos conta que um dia ele vai voltar para nos buscar. E o verso 27 de Lucas capítulo 21 diz: E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Pai Celeste, nós agradecemos ao Senhor pelas Escrituras, agradecemos pelo Teu povo reunido, te louvamos ao Senhor Deus também por visitantes, por pessoas que têm também acompanhado os cultos da Igreja Batista de Vila São José. Que o Senhor nos use para a Tua glória. Nesse momento, ó Pai, que a gente seja instrumento para falar também ao Senhor Deus, estejamos atentos ao ouvir, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, mudar os nossos corações e mudar as nossas vidas nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, todos nós esperamos esse dia. Qualquer geração de crentes, desde que Cristo foi para o céu, espera que Ele volte. Muito bem. Mas, uma das perguntas que é feita é quando Ele vai voltar. A gente sabe que Ele mesmo já nos disse que nem o Filho, quando Cristo estava em corpo humano, sabia quando voltaria. A gente tem que lembrar que Cristo se esvazia de sua glória e Ele aprende através da obediência ao Pai. E também porque Ele faz todas as suas coisas, vazio de sua glória pelo Espírito. Então Ele, em sua humildade, diz que não sabe o dia que o Filho do Homem vai vir. Então é claro que nós não sabemos, e também nós não temos que ir atrás disso, do dia. E todos os que tentaram fazer isso, fizeram com que igrejas se dividissem, e hoje a gente tem alguns lugares aí, que tem na frente do local escrito igreja, mas irmãos, não são seitas. Porque todo lugar que tem Cristo mais alguma coisa, não pode ser chamado de igreja. Porque Cristo, Ele é suficiente. O seu sacrifício é único, suficiente e eterno. Um dia Ele foi para a cruz e morreu. Esse sacrifício é único, mas ninguém podia ter feito isso. É suficiente, porque é através dele que eu e você, nós temos acesso ao Pai. E Ele é eterno. Feito uma vez, não precisa fazer mais. Muito bom. E a Bíblia está falando que Ele vai voltar para nos buscar. Vamos só lembrar, a última vez que estive aqui com os irmãos, num domingo à noite, nós estudamos esse mesmo capítulo, versos de 5 a 24. Tá? E esse aqui é um texto
escatológico. O que significa isso? Quando você pega um texto escatológico. Um texto escatológico, ele olha para um futuro distante. E tem algo no futuro próximo que é uma pré-figura dele. Então, Cristo, o que ele está fazendo aqui? Vamos só lembrar? Verso 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Vamos lá. É certeza que alguém aqui sabe. Se ninguém souber, o pastor Viana sabe. A gente sempre brinca com isso, né? Vamos lá, pastor Viana, me ajuda, vai. Vamos direto para o senhor. Ele está falando do que aqui? Não, mas aqui no verso 5 e 6. Muito bem, pronto. Aqui ele está falando da segunda vinda dele? Não, aqui ele está falando da destruição do templo. Tudo bem? Só que daí ele vai discorrendo sobre o texto. No discurso, texto não, quem tem o texto somos nós. Ele vai discorrendo no seu discurso e no verso 27, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Pronto, é um texto escatológico, é apocalíptico. Tem algumas partes aqui apocalípticas, mas não pode falar que é um texto apocalíptico. Ele é escatológico, tá bom? Vamos lá. Essas outras coisas a gente pode estudar um outro dia. Então já deixa guardadinho aí, ele olha para o futuro distante. E com uma coisa no futuro imediato ou próximo, ele fala dela. Então vamos lá. Para aqueles que o discurso estava acontecendo, o futuro era imediato, da destruição do templo, e inescapável. Joia? Para quem leu o texto de Lucas, o passado era imediato e inesquecível. E para nós, pronto, nós não somos aqueles que ouviram o discurso de Cristo, e nós não somos aqueles que primeiro receberam o texto de Lucas. Nós fazemos parte da geração que diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Todas as gerações que não tiveram contato com a destruição do templo no passado, sabe, aqueles que não têm memória disso, fazem parte desse grupo que Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. E o que eu faço? Bom, primeira coisa, nós precisamos viver nessa terra como boas testemunhas. É assim que a gente vive aqui. A gente vive nessa terra sabendo que Cristo não pediu para que a gente fosse embora desse mundo, mas para que Deus... Deus te abençoe, para que Deus nos livrasse do mal. Nós somos aqueles que a gente come e bebe e faz tudo para a glória de Deus. E assim vai, você vai lembrar de algum texto daqui a pouco. Nós fazemos parte disso. Apocalipse já tinha sido escrito, e os crentes a partir daí aprenderam a ser igreja, até que, por exemplo, a Igreja Batista de Vila São José, há 56 anos no bairro, está aqui fazendo a sua parte, como igreja, cuidando uns dos outros na edificação da igreja, cuidando uns dos outros para que ninguém passe necessidade, cuidando das pessoas ao redor, até onde a nossa mão alcança, enviando missionários. A gente está aqui consagrando pastores, fazendo o batismo das pessoas. E assim vai, a gente está vivendo. As igrejas são assim, pois é. Mas, uma coisa que eu tenho dito aos irmãos, sabe, a gente que é crente, a gente tem um texto. E por ter um texto, a gente não tem desculpa de não saber. Nós, como servos de Cristo, não temos desculpa de não saber, e esse texto mostrará para nós. Muito bem.
Li o verso 27. Vamos ver o que está acontecendo ao redor, o que está acontecendo não, o que está sendo falado ao redor dele? Vamos lá? Vamos para os versos 25 e 26 primeiro. Verso 25, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então olha só, irmãos, se a gente pegar só os versos 25 e 26, veja só comigo, como é que começa o verso 25? Com algo que acontece no céu. Então olha só, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Isso está acontecendo no céu, tudo bem? Como é que termina esse pequeno pedaço do discurso? Com coisas também no céu. Veja verso 26, lá no final. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Percebeu? Começa com coisas do céu e termina com coisa do céu. E o recheio é o quê? Vamos ver o recheio? Olha só. Depois de falar das estrelas, no verso 25, e na terra, angústia das nações. Onde acontece a angústia das nações? Na terra. Em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Onde acontece isso? Na terra. Verso 26, homens desmaiando de terror. Onde que os homens desmaiam de terror? Na terra. E aí, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Muito bem, isso aqui é só para você ver como que o discurso começa. Então Cristo fala de coisas do céu, coisas da terra e nesta ordem. Quando a gente olha essas coisas acontecendo, que começa e termina do mesmo jeito, e no meio tem alguma coisa, a gente vê uma estrutura de quiasmo. Lembra? Isso aí eu já expliquei para os irmãos, mas é bom a gente lembrar. E é sempre bom procurar isso. Porque quando isso acontece, é porque a coisa é importante. Todas as vezes que você vê um quiasmo, você fala, opa, deixa eu prestar atenção nisso daqui. Bom, vamos lá. Quando a gente pega dois versos como esse, eles nos diz muitas coisas. Claro que nos diz, mas a gente tem que tomar cuidado. Ele fala que haverá sinais, tudo bem? Verso 25, sim ou não? Haverá sinais. Ele fala quais? Pronto. Já é uma dificuldade para a gente. E a gente tem que encarar as dificuldades. Irmãos, tudo bem. A gente se encontra com o texto bíblico e a gente tem que olhar e falar assim, está difícil para mim isso. Se tivesse fácil, você não precisaria de fé. Tudo bem. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque há 2000 anos, crente, após crente, após crente, após crente, tem crido. Estão cheios de fé. E eu quero incentivar você essa noite. Começa ano, a gente sabe, né? Calendário foi a gente que inventou. O tempo está passando e pronto. É claro que assim, né? É importante, tá, irmãos? Eu não estou desfazendo do calendário. É importante. É bom saber que já passaram, o sol já deu 48 voltas, quase 49 na minha vida. Pronto, lógico, tá bom. Tudo bem. Vamos lá. Irmãos, a gente tem que estar cheio de fé. Tem uma dificuldade no texto? Tem. Porque a gente não sabe que sinais serão esses. Mas nós, como crentes, temos que ensinar a próxima geração. Porque se Cristo não voltar na nossa, esses sinais que a Bíblia está falando não vai acontecer conosco. E como não vai acontecer conosco, a gente não vai conseguir ensinar para o outro. Porque quando eles acontecerem, que Cristo não está falando quais sinais são, Ele vai voltar para nos buscar. Então é assim, nós como crentes, olhamos o que acontece no mundo, e a gente sabe que então verão vir o Filho do Homem, pelo menos não é amanhã. Entende isso aqui? Pelo menos não é amanhã. E se não é amanhã, sabe o que eu tenho que fazer?
vamos lá. Você deve ter... gente, aí vocês se viram aí, hein? Você deve ter que fazer alguma coisa amanhã. A gente continua. A nossa visitante aqui, Jocilene, vai ter que fazer alguma coisa amanhã. Cristo não vai voltar amanhã. Esses sinais não apareceram para nós. E assim vai. O senhor vai ter que fazer alguma coisa amanhã. O senhor também, e assim vai. Cada um de nós aqui. Porque os sinais, que a gente não sabe quais são, ainda não apareceram. Só que nós somos crentes em Cristo Jesus, e a gente tem que continuar o texto, porque senão não dá nem tempo da gente ler o restante. E na terra, angústia das nações. Então agora, preste atenção nisso. Olha como o texto é escatológico. Primeiro, ele está falando sobre o que mesmo? Sobre a destruição do templo. É uma coisa que está ligada intimamente ao povo judaico, a Jerusalém. Só que agora ele está englobando as nações. O texto, o discurso, não é só para o povo judeu. O texto e o discurso, o texto nem vou falar mais, mas o discurso não é para o contexto imediato, a história imediata. Não, porque aqui vai ter que englobar as nações. E aí é claro, né, irmãos, não é à toa que em Daniel diz que a ciência se multiplicará. Não é à toa. E olha só, a gente, irmãos, a gente não previu o que aconteceria. O nosso negócio é viagem espacial, pode ver. Aqui eu não sei o nome, mas Star Wars, por exemplo. É que eu não sei qual é a data. Quem sabe, assim, mas é velho, não é? Star Wars? Pensar nessas coisas? Não é? Ou não? Pronto aí, ó. Obrigado. 77. O que a gente queria? Viajar pelo espaço. E esse é o nosso grande propósito como humanidade. Não como crentes. A gente não vai precisar sair daqui. Cristo vai voltar antes. Mas esse é o propósito como humanidade. Nós vamos destruir esse planeta. Por isso, de gastar tanto querendo olhar para o espaço. Só que a gente não previu o desenvolvimento na comunicação. Prestaram atenção? Em Daniel, a ciência se multiplicará. O que a gente como humanidade espera? Ir embora daqui. Deus fala, antes disso tem uma coisa a fazer. E o que ele fez? Com que a comunicação fosse global. Vamos só lembrar. Há 200 anos atrás, a gente andava de camelo, cavalo e barco à vela. Hoje em dia, nós mandamos robôs para Marte. Não é à toa, a Bíblia não é à toa, irmãos. A ciência se multiplicará. Então, tem que englobar as nações. Então, é claro que aqui não está falando de tecnologia, eu sei, só estou dando um exemplo do que vai acontecer. Não, perdão, do que já está acontecendo, e já aconteceu. E engloba as nações. Então, vai ter que haver angústia das nações. Em perplexidade, bramando o mar e as ondas. É claro que, quando a gente olha para as coisas naturais, elas sempre aconteceram e sempre acontecerão, tá? Vou continuar no texto e depois já concluo essa primeira parte. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Irmãos, vamos lá. Portanto, os poderes do céu serão abalados. A gente não sabe que sinais vão acontecer. Não sabe, a gente sabe que os sinais acontecerão. Quando eles vão acontecer? Quando Cristo estiver para voltar. A gente não sabe os sinais. A gente olha para o texto e a gente começa a perceber que algumas coisas que acontecem já na terra vai acontecer também. Só que daí eu quero falar com os irmãos o seguinte. Como crentes em Cristo Jesus, a gente tem que olhar o que é algo assim. Eu vou usar o termo ordinário, mas é claro que não acontece numa ordem ano a ano, né? Algo que acontece, que é ordinário e comum, fica muito ruim de usar, mas eu vou usar esses termos. É comum acontecer algumas coisas, e a gente pegar e olhar algo que é comum e ligar a esse texto, cuidado. Eu quero te incentivar a lembrar
que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar, não vai? Irmãos, nós saberemos quando essas coisas estiverem próximas. Porque também não é à toa que no livro de Apocalipse, a Bíblia nos ensina que quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Nós saberemos. Então o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. O que nós precisamos ensinar à próxima geração e edificar a igreja através do ensino agora? Que Ele vai voltar e que nós saberemos, e que coisas que acontecem agora, acontecerão lá, e coisas que não acontecem agora, acontecerão lá, e a gente não sabe o que é. Temos uma dificuldade quando olhamos para o texto? Temos, mas temos fé que Ele está cuidando de nós. Vamos lá, vamos nos preparar para esse dia? Não, 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 você vai ver no texto que não é para se preparar. Ah, desculpa, foi nesse texto aqui que a gente viu que não é para se preparar, quer ver? Ó, verso 14, é no mesmo texto, não é para se preparar. Tudo bem? Depois eu vou voltar, né, nessa ideia, mas eu gostaria de ler para você. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder. Está vendo? Verso 15, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Não é para se preparar. E você vai ver o que é para fazer. Peraí, mas se não é para eu me preparar, é para fazer o quê? Calma. Agora, na continuação do discurso, a gente vai ver o que a gente tem que fazer. Então, muito bem. Ele voltará. Então, no nosso coração, a gente tem que estar dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. No nosso coração, a gente tem que estar falando, peraí, mas eu nunca pensei nisso. Mas se Ele vai voltar e Ele vai buscar o seu povo, eu também quero ser povo. Age na minha vida, Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Se Ele vai voltar e vai me buscar, Ele vai dizer para mim, bendito, pode vir, bendito de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês. Ué, mas se eu vou morar nesse reino, por que não viver como um súdito desse reino já? Ele vai voltar para me buscar. O que eu estou fazendo? Vamos lá. Se eu estarei com Ele para sempre, se Ele voltar na minha geração, eu serei daqueles que vai exortar os outros que as coisas estão acontecendo? Ou eu não saberei? Irmãos, nós não temos desculpa. Nós somos o povo do livro. Onde essa Bíblia está aqui? Não responda porque... onde essa Bíblia está aqui? Né? Na nossa igreja. Essa Bíblia tem que estar no centro. E nós reunidos ao redor dela. Então Ele vai voltar para nos buscar. Verso 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Este verso, ele é importantíssimo. Então vamos ver por que esse verso é importantíssimo? Porque quando eu olho nos outros evangelhos, sabe o que eu encontro? Então vamos lá. Se você pegar o verso 25 e 26, você não encontrará nos outros. Quando você pega o verso 28, você também não encontra nos outros. Agora, os capítulos paralelos são Mateus 24 e Marcos 13. Então, se você quiser fazer um estudo essa semana, você tem sobre a volta de Cristo no discurso dele, tá? Sobre a destruição do templo e a sua volta. É Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então vamos só ler este verso nos outros textos. Lembrando o seguinte, não é o caso aqui, mas a gente sabe que o Senhor Deus, Ele chamou um povo. E o povo que escreveu a Bíblia, tirando Lucas, é o povo judeu. Mas mesmo Lucas era prosélito. Tá? Então vamos só lembrar para os irmãos não esquecerem. Ó, numa sinagoga tinha judeu, prosélito e temente a Deus. Então, um exemplo de alguém que era temente a Deus é Cornélio. É só um parênteses, rapidinho.
Então, um judeu, ele tem sangue judeu, vive como judeu desde pequeno, desde que nasceu. Um prosélito é aquele que se torna judeu. E um temente a Deus é aquele que gosta do que vê, que ouve, mas ele não assume a identidade de judeu. Pronto. Tudo bem? Então, Deus chama esse povo para escrever. E quando o Senhor Deus, quando o povo judeu quer destacar uma coisa, o que ele faz mesmo? Repete. Então, por exemplo, qual é o termo mais usado no Sermão do Monte? Bem-aventurado. Se está repetindo, é porque aquilo é importante, entendeu? Tá joia? Todas as vezes tem repetição, é porque é importante. Só que daí, este verso especificamente, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Olha só, vamos primeiro para Marcos 13. Marcos capítulo 13, no verso 26. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Praticamente idêntico, sim ou não? Agora, Mateus capítulo 24, verso 30. Esse aqui já não é igual, mas você vai perceber que a ideia é a mesma. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É importante isso daqui, a gente precisa falar para os outros que Cristo vai voltar. Nós precisamos falar isso. Precisamos falar que Ele está vivo. Precisamos falar que Ele não está preso à cruz. Precisamos falar que Ele não está preso à manjedoura. Quem prende Cristo na manjedoura, ou quem prende Cristo na cruz, ele está no mesmo lugar, indo para o inferno. O Evangelho é mais do que o Natal. O Evangelho é mais do que a Páscoa. O Evangelho fala de tudo isso que a gente falou hoje, fala de pecado, fala de justiça, fala de santidade. O Evangelho, ele é completo, e o que eu preciso na minha vida é do Evangelho. Mas hoje, no texto de hoje, ele voltará para nos buscar. Verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, e aí, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Então vamos lá. Isso aqui é maravilhoso. Eu gostaria que você que gosta de marcar a sua Bíblia, você não perca a oportunidade em grifar: olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Irmãos, depois de todo o medo que a gente tem, quando a gente lê textos escatológicos, quando a gente lê sobre o Apocalipse, né? Porque de vez em quando alguns ficam com medo dessas coisas. A gente depara com isso daqui. Antes de eu dizer o que isso aqui significa, eu queria que você só lembrasse comigo, tá? Só lembrasse. No Salmo 120, se a gente não souber, a gente lê. Mas no Salmo 121, a Bíblia nos ensina de onde vem o nosso socorro. Vocês lembram desse texto? Opa! Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? E aí eu fiquei pensando, né? Eu estava preparando essa mensagem. E esse ano, acho que foi esse ano, vê aí, Marola, se foi. Teve um filme chamado Não Olhe para Cima. Não teve? Esse filme, aí é claro que quem assistiu é uma crítica à política, né? Uma crítica ao que alguns chamam de negacionismo, né? Por que eu digo alguns chamam? Porque só vale negacionismo de um lado, e quando só vale negacionismo de um lado, então a gente tem que ficar preocupado com determinados discursos. Mas eu fiquei pensando, eu olho para Lucas, e Lucas fala: quando tiver as coisas ruins, olhe para cima. Levante a sua cabeça. Quando eu vou lá no Salmo, o texto fala: sabe de onde vem o meu socorro? Do alto.
e eu levanto os meus olhos. Quando a gente vai para Colossenses, vamos lá rapidinho, mas deixa marcado, Lucas, tá bom? Quando a gente vai para Colossenses, e Paulo está falando sobre a nossa vida, não sobre dificuldades, está falando sobre a nossa vida, não é interessante que a gente não deve olhar na horizontal? Vamos para Colossenses? Colossenses capítulo 3, vamos lá? No verso 1 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A Bíblia nunca nos ensina a olhar na horizontal. É claro que eu preciso olhar na horizontal, porque eu preciso amar o próximo, tá? Tudo bem? Mas eu não devo buscar aqui a solução para os meus problemas. Quando eu olho aqui, sabe o que eu vou encontrar? A nossa fraqueza e o nosso pecado. Você pode ver, pastores e pais, sempre quando um filho erra ou uma ovelha erra, ele coloca a culpa na horizontal. Ele fala, não, mas todo mundo faz. Não, mas fulano dentro da igreja fez tal coisa. Quando a gente olha na horizontal, nós olhamos para o nosso fracasso como humanidade. Que a gente vê a fraqueza e o pecado de nós seres humanos. Mas a gente fala, o texto bíblico fala para a gente olhar para cima. E vamos voltar para Lucas. Eu estou em Lucas já, desculpa. Volte aí para Lucas. Você, por favor. Ora, verso 28, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Sabe o que é isso? Uma ordem ao otimismo. Sabe o que é isso aqui? Uma ordem à esperança. Não é para temer esse dia. Nós precisamos buscar esse dia. Querer que esse dia aconteça. E quando as coisas estiverem acontecendo, e a gente vê tudo isso acontecer, nos enchemos de otimismo. Por quê? Porque não temos a solução das nossas coisas aqui nessa terra. Nós só temos a solução deste mundo no céu. A solução dessa terra não está aqui. Porque senão estava nas mãos da humanidade. Veja o que nós estamos fazendo. A solução de tudo, então eu vou falar planeta, mas do universo, está no céu. Olhe para cima e tenha esperança. Se encha de esperança quando essas coisas começarem a acontecer. É isso que eu e você precisamos ensinar à próxima geração. É isso que eu e você precisamos crer para edificar a igreja. E se acontecer na nossa geração, estaremos preparados? Não é para se preparar. Não é preparado a palavra. Porque é na hora que será preparado, como a gente já leu no verso 14 e 15. Não é nem para pensar no que falar. Verso 14 e 15 está dizendo para nós confiarmos plenamente no Senhor. Então, olhe para cima, porque a vossa redenção está próxima. Percebeu que é um texto, que é um chamado ao otimismo? Percebeu? Olhe para cima, porque a vossa redenção está próxima. Olhe para cima. É um texto de esperança. Porque a vossa redenção está próxima. Levantai a cabeça. Se encha de otimismo. Se encha de esperança. Cristo está voltando. E aí, pegando os versos de 29 a 31, quero insistir. Nós precisamos saber quando as coisas acontecem. É uma obrigação nossa. É uma obrigação nossa. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira, e aí somente Lucas
e para todas as árvores. Olhai para as figueiras, para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Bom, joia, tudo bem. Irmãos, a gente pode saber alguma coisa que a gente... aqui não dá para... Peraí, pensa comigo aqui, ó. A gente consegue saber uma coisa que a gente nunca experimentou? Então vamos lá. Vamos lá. Você olha para um pé de milho... Eu só estou falando, né? Talvez você possa me ajudar. Você olha para um pé de milho e fala, vai dar ou não vai? Tem como? Eu não sei, estou chutando. Quando o pé de milho vai crescendo, a gente sabe ou não sabe se vai dar certo lá? Não dá para saber? É mesmo só quando sai a espiga? Joia. Mas pega um outro exemplo então, eu não sei. Eu estava pensando que de bater o olho numa plantação, você sabia se ela estava boa ou ruim? É mesmo, não dá para saber não se está boa ou ruim de bater o olho? Eu estou pensando que os velhão da horta sabem, hein? Hã? Sim. Aí. É mesmo, dá para saber mais ou menos. É que eu dei o exemplo do milho, talvez um outro exemplo fosse melhor, né? Mas a gente não tem como saber algo que a gente não conhece. Não tem como. Não existe. Agora, aquele negócio. O Senhor Jesus está falando aqui para nós. Não importa se você sabe a data. Mas quando você vê a árvore desse jeito, é porque o verão está próximo. É só você pegar uma foto, olha só. Você pega uma foto, então vamos pegar esse exemplo. Esse aqui dá certo, esse aqui eu conheço. Quer ver? O senhor vai acertar, vou perguntar para o senhor. Pega uma foto. A árvore não tem uma folha. Qual é a estação do ano? Outono, né? Pronto, outono. Não tem folha, a folha caiu, tá, a folha espalhada, a gente sabe. Porque a gente estudou isso daí. Tudo bem? Então, a gente pega algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, se eu der um teste de matemática aqui para vocês. Vamos lá, quer ver? Bem facinho, Mariana. Olha só, não, tá bom. Mas é bem fácil, o teste de matemática, olha só. 36 dividido por 4, dá quanto? 9. Alguém falou 12 aí, mas foi 12? Falaram 12? Dá 9, não dá? 36 dividido por 4. E 3,6 dividido por 0,004. Aí o povo endoida. Só que a conta é a mesma. Não, mas a conta é a mesma. Só vai acrescentar zerinhos. Só isso. Mas sem a gente saber, o povo... peraí, 36 dividido por 4 eu sei, mas 3,6 dividido por 0,0004, não sei, sabe. Você só não sabe porque, por enquanto, você não tem o conhecimento para fazer isso. Mas é a mesma conta. Entendeu? Como é que a gente vai saber que Cristo está voltando? Se a gente não conhece o texto. O último domingo, dia da Bíblia aqui para nós. Não é para levantar a mão. Quantos de nós lemos o texto este ano? É impossível saber o dia se não conhecermos o texto. E o Senhor Jesus, Ele está nos avisando. Vocês olham para a figueira e para todas as árvores. Quando brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto o verão. Todos os crentes saberão que Cristo está voltando. Não vai haver desculpa para nós. Não existe desculpa para nós. Nós vamos saber que Ele está voltando. Do mesmo jeito que você olha para uma plantação e você sabe se ela vai ser boa ou ruim,
Do mesmo jeito que você pega um teste de matemática que faz com alguém, e depois de um tempo de conhecimento, do mesmo jeito você vai saber que o cara sabe fazer a conta. Sabe por quê? Porque o conhecimento chegou até ele, nós precisamos conhecer a Bíblia. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então é para olhar as coisas acontecerem e fazer previsão, sim. Vocês e eu, nós somos a habitação do Santo Espírito. Nós temos o acesso às Escrituras. O Santo Espírito nos ensina tudo. Então nós precisamos olhar as coisas acontecerem ao redor do mundo e saber que um monte de coisas que falam por aí é bobagem, porque não tem, não tem o cheiro da Bíblia. Isso aí não parece com Bíblia não, que estão falando por aí, é verdade. Lembra o que eu falei? Como é que é? Na última vez, do 5 ao 24, que eu falei com os irmãos, irmãos, tem que tomar cuidado, epidemia, pandemia sempre acontece, cuidado, que diferença faz 10 milhões de pessoas? Eu não estou de forma nenhuma, estou falando de números, não estou falando de pessoas, que diferença faz mais de 10 milhões no meio de 8 bilhões? Você não dá para perceber que não é 1/3 da humanidade que foi embora? E é assim que a Bíblia nos conta que vai acontecer? Então eu só tenho que tomar cuidado. É só cuidado que tem que tomar. Mas será que não é um sinal do final dos tempos? Vamos ver. Agora, está vendo? Alguns não esperaram, falaram coisas que não deveriam falar. Então, irmãos, a gente tem que saber, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Muito bem. Olha o que está acontecendo no mundo e, através das Escrituras, veja se Cristo está perto de voltar. Eu não consigo enxergar. Olhe para os outros crentes. Também não conseguem? Não é o momento de Cristo voltar ainda. É assim. E não vai ter também desculpe a brincadeira, um mestre dos magos que vai se levantar, Cristo está voltando. É com esse que tem que tomar cuidado também. Esses a Bíblia chama de falsos profetas. O povo de Deus vai se levantar. Porque o texto foi escrito para o povo, não foi para os líderes. O texto foi escrito para todos nós. E vou além. O texto não é só para crente, é para descrente também. E qualquer descrente que cumprir a Bíblia, a vida dele dá certo. Então, o que nós vamos fazer no ano de 2023? Olhar para as Escrituras. Porque é através delas que a gente faz previsões. Até da volta de Cristo. Você já pensou nisso? Isso é maravilhoso, irmãos. Esse é o poder das Escrituras. Versos 32 e 33. Então vamos lá. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A gente tem que lembrar, veja só, que é um texto escatológico. Então agora é o momento de voltar. Irmãos, o discurso tem versículos. O discurso do Senhor Jesus tem versículos. Não, quem colocou versículos fomos nós. Então é claro que em algum momento, de 5 a 24, Cristo está falando da sua volta. Em outro momento, ele está falando da destruição do templo. É um texto escatológico. É um texto que olha para um futuro distante e algo imediato acontece, prefigura isso que vai acontecer para frente. Então, verso 32 diz: em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Se a gente está pensando nas coisas que vai acontecer para a volta de Cristo, se Cristo não voltou, é óbvio que ele está falando da destruição do templo. É assim que se interpreta o texto. Ou você acha que Cristo voltou e a gente está aqui ainda?
Não, entendeu? A Bíblia, ela é completa. Cristo vai voltar, irmãos? Vai! Ele voltou? Então o texto está falando, peraí, né? Mas o texto está falando que tudo isso vai acontecer. Lembra como a gente tem que interpretar o texto? Algo do futuro, distante, que esse povo aqui não terá contato, com algo que esse povo terá contato. Só que no nosso caso, o povo já teve contato. E a gente vai buscar, a gente vai esperar a volta de Cristo. É isso que a gente vai fazer. Porque daí a Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Só queria dizer uma coisa a você. Só quem poderia dizer uma coisa como essa é o próprio Deus. Tá? Se alguma vez, se algum dia, você ouvir alguém dizer que Cristo não é Deus, mas Cristo é uma criatura, sempre lembre de coisas como esta. Quem é que pode falar uma coisa como essa? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Somente quem tem autoridade para isso. E a única pessoa que tem autoridade para isso é Deus. Então, se Cristo, como homem, diz isso, lembrando-se que ele se esvaziou de sua glória, e mesmo homem disse isso, é porque ele é homem, porque vai morrer, e é Deus ao mesmo tempo. Ninguém tem autoridade de dizer isso, somente a pessoa de Deus. Muito bem, vamos nos preparar para esse dia? Então, a primeira coisa que a gente viu, a gente não vai se preparar para nada, nem para falar, versos 14 e 15. Tudo bem? A gente não se prepara nem para falar. Então é o seguinte, sabe aquele negócio? Se chegar, por exemplo, que nem aconteceu na Cortina de Ferro. Chega os soldados, quem não é cristão pode sair. O resto vai morrer todo mundo. E fica os cristãos. Já viu essa história? Aí, o guarda era cristão também. Sabe esse negócio? Chegou aqui, alguém falou, quem é crente morre. O que a gente faz? Não se pergunta isso. Se outro dia uma pessoa chega para mim, se colocarem uma arma na cabeça do seu filho e falar, nega Cristo, o que você faz? Estas coisas não se perguntam e não se responde. Você sabe o que você faz. Mas não há sabedoria, não é da Bíblia isso. Este espírito não está na Bíblia. Combinado, irmãos? Não é pergunta que se faça. O que você faria? Sabe o que você faz da próxima vez? Vamos para as Escrituras. O que as Escrituras me mandam fazer? As Escrituras falam que não é para eu ficar preocupado com o que eu vou falar. As Escrituras me dizem que quando as coisas estiverem difíceis, é para eu olhar para cima, me convocando ao otimismo. As Escrituras me dizem que quando os homens estiverem angustiados, eu levanto a minha cabeça, me convocando a ter esperança. Não há sabedoria em perguntar o que você faria, porque não é que nós não estamos preparados, é que não é para se preparar. O que é para fazer então? Vigiar. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, você pode discordar de mim, não tem nenhum problema. Não, mas eu estou preparado. Excelente. Você não é meu servo? O que eu vou falar para o servo do Senhor? Eu só espero os frutos. Tudo bem? A única coisa que eu posso esperar de você e você de mim são os frutos. A gente olha para o fruto e sabe se a árvore é boa ou não. O julgamento é de Deus.
mas eu estou preparado. Excelente. Excelente. A Bíblia fala para você se preparar? Então olhe para as Escrituras, e não tem problema. Verso 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Agora sim, vamos dar frutos? Então estaremos em pé diante do Filho do Homem. Agora, olhe só para o texto bíblico, e olhe para o que a sociedade nos ensina. Bom, vão me ajudar aí nas versões da Bíblia, tá bom? Nas traduções, versões, tá? Vamos lá. A Bíblia que nós usamos para pregar aqui na Igreja Batista de Vila São José, ela diz assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Alguém tem um termo diferente, uma expressão diferente aí? Muito bem. No lugar de glutonaria, está o quê? Libertinagem. Você vê o que o mundo prega, aí depois vem embriaguez. Olha, vou falar o meu exemplo, tá? O meu exemplo. Hoje pela manhã, a gente veio para a igreja. E durante o caminho, qual foi o comentário da gente no carro? Olha lá, bebendo. Olha lá, eu não sei o que vocês viram na rua. O que eu vi, eu cheguei a ver uma pessoa com uma sacola, ela devia estar indo para a padaria, e com uma lata de cerveja na outra mão. Está vendo? É um dia que parece que é liberado isso. Né? Esse negócio de começar o ano. Alguns começaram o ano com a família, outros começaram o ano na igreja, outros começaram o ano viajando, mas muitos, irmãos, começaram o ano bebendo. E eu dou aula para alunos do ensino médio, né? Então eles têm entre 14 e 17 anos. Vários já estão bebendo. O incentivo é o contrário da Bíblia. O que a gente incentiva, né? Vamos mudar a glutonaria, assim, só para pegar melhor, porque parece, tá? Que esse termo glutonaria aqui, no original, parece mesmo festança, tá numa festa, e libertinagem, parece que é mesmo, né? Que a gente usa esse texto aqui, que é o que a gente gosta mais. Mas de vez em quando a gente mostra para os irmãos que tem em outro lugar. É que de forma geral essa é a melhor. Nós queremos que a linguagem é antiga, mas quando a gente olha a ideia bíblica é a melhor. Bom, parece que é libertinagem mesmo. E vocês percebem que assim, parece que a gente vai olhando para o mundo e a gente vai vendo, vamos pensar nas artes, tá bom? Assim, música, teatro, comerciais, você percebe o quanto de libertinagem existe nessas coisas? Nós temos até porque assim, irmãos, a música, por exemplo, a gente vai ver música, vai assistir um filme, tem que tomar, se não é de Deus, é do diabo, só tem que tomar cuidado, porque a gente vai ter uma música que você gosta, né? Poxa, essa música lembra meu pai, poxa, vai ver a música, não, vai assistir um filme. É que eu acho, eu não vou falar agora, porque também não cabe aqui, mas eu acho que tem coisas que a gente não devia assistir, eu acho, tá bom? Mas mesmo assim eu vejo crente que assiste,
Então, mas você percebe, tem uma loja, eu não sei como é que se fala, que vende esse eletrodoméstico, eu não sei como é que fala o nome disso aí mais. Mas para mim era loja antes. Assim, vários comerciais. É de pessoas, assim, que querem mudar o sexo. Vários comerciais. É de pessoas assim. Eu falo, mas o que tem a ver isso aí? Porque aos poucos vão colocando na nossa cabeça. Irmãos, eu li hoje ou foi ontem, homem trans tem o primeiro filho. Como é que um homem tem filho? Sabe como é que um homem tem filho? É porque ele tem útero. Mas então não é homem. Pois é. E depois eu sou o negacionista. Está escrito que o homem, está escrito na reportagem, um homem tem o seu primeiro bebê. Então, irmãos, é justamente o contrário. Então, eu e você, nós não podemos, de forma nenhuma, olha, cair para o lado, aqui fala glutonaria, tá bom? Mas da libertinagem, e da bebedeira. Bom, mas isso a gente não faz mesmo. Ué, o que eu vou fazer no meio do povo que é libertino? O que eu vou fazer junto com o povo que se embebeda? Mas aí o texto continua. E dos cuidados da vida. A gente tem que viver, irmãos. Mas vamos lembrar, basta cada dia o seu mal. Sabe o que tem que acontecer? A gente tem que fazer planos. A gente, é claro que a gente tem algumas coisas para fazer, que a gente se preocupa, e depois a gente vai lá e conclui. Só que tem que tomar cuidado. Tá? É só tomar cuidado. Nada mais do que isso. Eu sei que a gente se preocupa, mas vamos nos preocupar com coisas que a gente possa fazer, tá? Tá bom? Lembra daquele exemplo lá do evangelismo explosivo? Não. Eu esqueci. Mas a gente fez um curso que uma vez a pessoa que estava dando a aula falou assim, o problema é que a gente está empurrando o problema. A gente empurra. No dia que a gente perceber que o problema, quem vai empurrar é Deus, quem vai controlar isso é Deus, a gente vai ser agente dele, essas mãos que estavam presas ao problema estarão livres para glorificar a Deus. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Então não está nada de errado você estar pensando no que você vai fazer amanhã. Depois de amanhã, daqui a um mês, não tem problema. Tem gente que está pensando, vamos imaginar, que vai comprar o carro daqui a 6 meses, vai viajar daqui a 1 ano. Não tem nenhum problema. Só não se preocupe com isso o tempo todo. Ou se preocupe, conclua as coisas, e basta cada dia o seu mal. Viva! Viva de que forma? Vigilante. E aí sim, preparado, desculpa irmãos, é difícil falar sobre preparado, quando a gente vê aquele que foi para a cruz, ajoelhar, chorar e pedir, se possível for, passa de mim esse cálice. Já pensou nisso, irmãos? Aquele que é o Deus homem, aquele que está sentado à destra de Deus, na hora de ir para a cruz, ele falou para o Pai, será que é possível? Que Deus te abençoe, e que você esteja vigilante, eu e você, e todos os que nos ouviram essa noite. Deus nos ajude. Obrigado, Pai, pela esperança da volta de Cristo, pela certeza que Ele vai voltar para nos buscar. E eu clamo ao Senhor, Senhor abençoe pessoas, ao Senhor Deus, com o Teu Santo Espírito, ó Pai. Que pessoas possam, Senhor Deus, se tornar a habitação dEle, salvas pelo sangue de Cristo. E também, ó Pai, aqueles que já são a habitação do Santo Espírito, pessoas que são crentes em Cristo Jesus, fortalece essas pessoas. Que nesse ano de 2023 a gente frutifique e a gente seja a pessoa digna de estar em pé diante do Teu Filho, Pai eterno. Que a gente olhe para cima sempre, que a gente levante a nossa cabeça, porque sabemos que é do alto, de onde o Senhor habita, que veio a solução
para todas as coisas nesta vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pastor Viana, vamos lá. Nós vamos cantar uma canção, né?